Olá pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a relação que existe entre o transtorno da personalidade borderline e a obesidade. Então, hoje a gente vai falar de um artigo que revisa alguns estudos que tentam correlacionar os transtornos de personalidade de uma forma geral e mais especificamente o TPB com a obesidade. Então o que acontece? Nesses estudos se viu de uma forma geral que entre os transtornos de personalidade é o borderline aquele que mais frequentemente se relaciona com os transtornos alimentares, cerca de 25% dos casos. Então, vamos imaginar o seguinte: um transtorno de personalidade que tenha como característica principal a impulsividade, como o caso do borderline, se relaciona bastante com os transtornos alimentares que também têm como base a impulsividade, tipo a bulimia, transtorno de compulsão alimentar. Nem sempre uma pessoa com transtorno de compulsão alimentar ela vai ter a obesidade também. Mas isso acontece com certa frequência, porque não existe a estrutura compensatória, ou seja, o indivíduo ele come muito e ele não faz vômitos, não faz uso de laxantes, ele não faz atividade física, coisas desse tipo. Termina se associando mais frequentemente com a obesidade do que outros transtornos alimentares. Então, como uma pessoa que tem um borderline também tem uma impulsividade muito acentuada e muitas vezes uma forma de regular as emoções é exatamente através de um comportamento alimentar compulsivo, termina que há uma associação muito grande entre transtorno de compulsão alimentar, entre obesidade e o transtorno da personalidade borderline. E aí, qual seria a solução para isso? A gente sabe que a desregulação emocional é um dos pilares do borderline. Então, a pessoa que tem a compulsão alimentar, por exemplo, aquilo está exercendo alguma função para ela. Então, entender qual é a função que esse comportamento está tendo na vida, na sua vida. E utilizar as estratégias de regulação emocional para haver um equilíbrio melhor na sua vida vai fazer com que haja uma diminuição desse e de outros comportamentos que, porventura, você venha apresentar que sejam consequentes à desregulação emocional. Não só questões de comportamento alimentar, como o uso de bebida alcoólica, o uso de substâncias e coisas desse tipo. Então, porque muitas pessoas perguntam, o que é que eu vou fazer? Às vezes eu estou assim, eu acabo de fazer uma refeição, 5, 10 minutos, eu já estou ali devorando uma caixa de chocolates. E não é por fome, é para diminuição dessa ansiedade. Então, isso é um comportamento alimentar que é compulsivo e que decorre dessa desregulação emocional, e à medida que você vai aderindo a um tratamento mais amplo, não só com o uso de psicofármacos, mas com a terapia, com as estratégias que existem de habilidades, não só o mindfulness, mas regulação emocional, tolerância ao mal-estar e basicamente isso, a afetividade interpessoal, você vai aos poucos regulando melhor as suas emoções e pouco a pouco entendendo qual é a função que esse comportamento alimentar compulsivo tem na sua vida e consequentemente o diminuindo. Se você achou esse vídeo legal, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com alguém que você acha que de repente pode se beneficiar com essas informações e também não deixa aí de se inscrever no canal, tá bom? Grande abraço para todos vocês.